Ata da 20ª sessão ordinária, em 5 de abril de 2011. Presidência dos vereadores Jorge Felipe, presidente, Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e Paulo Messina, segundo suplente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Marcelo Puy, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, José Everaldo, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Ivanir de Melo, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos, Luiz André Deco, João Mendes de Jesus, João Cabral, Jorge Felipe, Agemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Dr. Gilberto, André Gouveia Vieira, S. Ferraz, Tânia Bastos, Adilson Pires, Dr. Edson da Creatinina, Leonel Brizola Neto, Eider Dantas, Tio Carlos. 24. E assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador João Mendes Jesus, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhora presidenta dos trabalhos, vereadora, conduz tão bem a sessão quanto o Flamengo. Apesar de vascaíno, quero lhe dar um abraço em relação a isso. Senhores vereadores presentes, assessores, funcionários da casa, eu tenho insistido todos os dias aqui nesse horário reservado à discussão de problemas, de propostas, discutir coisas ligadas ao dia a dia da nossa cidade, que evidentemente são relacionadas e são importantes para o nosso trabalho enquanto vereadores. Como já falei ontem, queria não deixar de a cada dia tocar nas dificuldades que estamos encontrando hoje na nossa cidade, no nosso estado, em relação à saúde. Quero relembrar que na próxima quinta-feira, na outra quinta-feira, não amanhã, no dia 14, estará aqui o secretário municipal de saúde, Dr. Hans Domann, convidado pela Comissão de Saúde para discutir problemas da área da saúde, desde do projeto de implantação de organizações sociais nos hospitais de emergência, à discussão de outros assuntos importantes como a dengue. Continua no Rio de Janeiro essa discussão complexa, o número de casos está aumentando a cada semana, nós estamos vendo problemas no diagnóstico, claro, tanto na rede pública quanto na rede privada, dificuldade de atendimento. Tudo isso nos leva, em relação à conduta no atendimento, tudo isso nos tem levado ao mesmo raciocínio que já fizemos aqui nesse microfone outras vezes, que já nos colocamos diante deste plenário várias vezes. É preciso rediscutir no Rio de Janeiro a política de recursos humanos para a área da saúde. Nós estamos vivendo um grave momento. Eu tentei discutir isso na casa através da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas, lamentavelmente, os meus colegas não tiveram a mesma impressão que eu tive da necessidade dessa CPI. Não obtive as assinaturas necessárias para abrir uma CPI em relação à política de recursos humanos. Tentei uma outra CPI que era parecida, consegui assinaturas, mas, lamentavelmente, a presidência da Casa não liberou, não instalou a CPI. E o que nós estamos vendo hoje é que há uma crise clara na política de recursos humanos da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares e outros profissionais. Estamos acompanhando os casos de dengue com dificuldade e erros de diagnóstico, apesar de toda a propaganda de que o sistema público de saúde do Rio de Janeiro está funcionando quase que às mil maravilhas. Já não vou dizer do Sistema Nacional de Saúde, Sistema Público Nacional, do SUS, que o ex-presidente Lula dizia que era uma das maravilhas do mundo, e, lamentavelmente, nós estamos vendo que não é bem assim. Não é o SUS que é o responsável. Responsáveis são as autoridades que não cumprem aquilo que está escrito, muito bem escrito, no arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde brasileiro. Por isso, eu fiz um comentário para colocar a minha posição em relação aos equívocos da saúde, e gostaria depois de pedir a publicação no Diário Oficial,
de um artigo publicado hoje no Globo, de nossa autoria, sob o título Equívocos na Saúde. Dentro do espaço reservado na editoria de opinião, fazemos um resumo de todos os equívocos que, na nossa opinião, aconteceram nos últimos anos aqui na saúde do Rio, e temos algumas propostas que fazemos no final do artigo, na tentativa de que as pessoas possam rediscutir, que nós possamos discutir isso aqui com o secretário. Então, em termos de saúde pública no Rio de Janeiro, nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Não adianta nada fazer o que aconteceu aqui em frente à casa, aonde quem tiver o cuidado, eu não sei se hoje ainda estão aqui as carroças, aqui, os carros com a tomografia e a ressonância magnética. Num dos contêineres ali colocados, eu fui lá ontem para ver se era verdade, tem um papel dizendo que todos os casos necessários de se fazer tomografia do Hospital Souza Aguiar devem ser encaminhados para cá. E o funcionário que ali estava pedindo uma informação me disse que é assim: todos os hospitais da cidade quiserem fazer tomografia aqui, mandam o paciente ao Souza Aguiar e o Souza Aguiar encaminha para cá. Isto é o quê? É uma propaganda enganosa? O Souza Aguiar não vai viver com esse carro parado aqui na porta. O Souza Aguiar vai viver do exame que ele faz, tomografia, e do que ele compra na rede SUS através de ressonância magnética, por exemplo, através da rede conveniada do SUS. Então, eu gostaria que aqueles que tiverem oportunidade de ler esse nosso artigo hoje no Globo e fazer uso do que for necessário, do que for importante para cada um durante a audiência pública aqui na próxima quinta-feira, dia 14. Mas, além disso, nós não vamos bem na saúde no nosso município, mas também não vamos bem em outras áreas. Eu me lembro que aqui, nesse plenário, no ano passado, como vem acontecendo com um brilhantismo muito grande, a Comissão de Finanças da Casa, com um trabalho que é sempre apresentado pela vereadora Andréia Gouveia Vieira, ela sempre apresenta aqui nas reuniões, para quem quer participar, das audiências públicas que precedem a votação do orçamento, ela faz um trabalho que é digno sempre da gente avaliar, da gente ler, discordando ou concordando. É muito importante o trabalho que ela tem apresentado sempre na Comissão de Finanças. Esse ano que passou, assistimos aqui a discussão da Rio Luz. Eu guardei aqueles papeizinhos todos e as anotações que eu fiz. A Rio Luz dizia da grande importância da utilização da taxa de iluminação, que era uma taxa necessária, que nós deveríamos saber que ela iria melhorar os trabalhos da Rio Luz. Na época, eu me lembro que apresentei até a discussão de que nós estávamos cobrando uma taxa aos usuários, aumentando a carga de impostos aqui na nossa cidade, e não tivemos condição, a prefeitura não teve capacidade de gastar o orçamento todo da Rio Luz no ano anterior, e nós estávamos pedindo mais dinheiro. Eu votei contrário, como outros vereadores também da casa votaram contrário, mas a maioria achou que era excelente, importante, criar uma taxa de iluminação pública. Pois bem, está fazendo aniversário a taxa de iluminação pública, 1 ano. Eu, como pediatra, imaginava que uma criança de 1 ano já começasse a dar umas caminhadas, ou pelo menos engatinhasse com mais facilidade. O que nós estamos vendo? Matéria veiculada ontem pela TV Globo, pelo RJTV, fazia uma análise sobre o primeiro ano da taxa de iluminação, que cada um dos seus eleitores devem ter reclamado muito. Pequenas empresas estão gastando quase R$20 por mês de taxa de iluminação. Cada um de nós está pagando na nossa conta, somos obrigados a pagar, mesmo não concordando, somos obrigados a pagar a taxa de iluminação, porque os vereadores votaram e o prefeito sancionou. O que foi visto ontem? E ali não é história de oposição, a televisão mostrou uma quantidade enorme de luzes que permanecem acesas durante o dia. Em contrapartida, uma outra quantidade enorme de luzes que ficam apagadas durante a noite. A Secretaria de Conservação enviou à televisão um resumo disso. Diz a Secretaria de Conservação que hoje na cidade, 5.000 lâmpadas, segundo a nota do RJTV de ontem, nota que foi colocada pela Secretaria de Conservação. 5.000 lâmpadas permanecem acesas durante a noite e 18.000 lâmpadas permanecem apagadas durante o dia. Apesar de, durante o ano 2010,
a Prefeitura ter arrecadado 79 milhões de reais na taxa de iluminação. Recebemos uma grande quantidade de dinheiro e a Rio Luz não foi capaz de apagar as luzes que deveriam estar apagadas durante o dia e foi incapaz de acender de noite aquelas que deveriam estar acesas durante a noite. Reconhece o secretário de Conservação o problema e promete reduzir a metade esse número até o final do ano, segundo foi divulgado ontem à noite. Eu quero crer que nós temos que avaliar o que fazemos na casa. E acho que precisamos, daqui a pouco estaremos novamente na reunião, nas discussões, nas audiências públicas do orçamento, temos que cobrar da Rio Luz como foi gasta a taxa de iluminação e qual foi o resultado positivo que ela trouxe. Como é que ela foi empregada e por que o resultado, pelo menos aparente, pelo menos em luz acesa e luz apagada, os resultados, conforme a própria Secretaria de Conservação coloca, não foram bons. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir à presidência da Casa e à mesa diretora que nós pudéssemos colocar em votação um projeto de lei de autoria de alguns vereadores, entre eles eu, que solicita o desmembramento da taxa de iluminação. É um projeto que dá simplesmente para dar possibilidade ao cidadão que não concorda com a taxa de ir à justiça questionar a taxa na justiça. Se eu hoje não pagar a minha conta de energia, que está vinculada num pagamento único da energia e da taxa de iluminação, eu tenho a minha luz cortada. Entretanto, se pudéssemos ter 2 códigos de barra na conta de luz, teríamos um diferencial muito grande. E acho que a empresa de energia que está aqui no Rio de Janeiro, no momento, não está com essa bola toda para se negar a fazer determinadas coisas. Pelo menos é o que vemos aí. Eu assisti várias vezes, vários presidentes, inclusive com o fato que eu falei ontem. Eu ainda não entendi qual é a versão verdadeira. Se é que o presidente da Light falou ou se é a nota oficial da companhia que diz completamente diferente do que o presidente Joel Kelman falou anteriormente. E por último, senhora presidente, já sei que estou no finalzinho, eu queria falar rapidamente também sobre o transporte público aqui do Rio de Janeiro. Não quero entrar, e entrarei amanhã, se possível, nessa discussão, do que vem acontecendo com o transporte público no estado do Rio de Janeiro. Barcas, o que aconteceu? Um fato realmente que era preocupante. Espero que a Assembleia Legislativa aprofunde esse assunto. Começaram a mudar os contratos com a Barcas S.A., que era de propriedade da empresa 1001, mudaram o conceito, mexeram no contrato, a agência permitiu alterações, e agora, surpreendentemente, a empresa é vendida. A CCR acaba de adquirir, segundo informações, o controle da Barcas S.A. Por que será que deram tantas vantagens para a Barcas S.A. nesse momento? O governador devia vir a público explicar isso como seu secretário de transporte. Mas o Rio de Janeiro, a capital, para não ficar atrás, temos esse fato importante. Esta casa votou, lamentavelmente, também contra o meu voto de outros vereadores, uma redução da taxa do ISS das empresas de ônibus, de 2% para 0,01%, com uma renúncia fiscal de quase 33 milhões de reais. E aí, iniciamos a discussão e votamos aqui o bilhete único, que seria para que as pessoas fossem mais bem servidas. E o que vemos? Que em 6 de fevereiro, a Prefeitura autorizou o aumento das passagens de ônibus de 2,20 para R$ 2,35. Em 6 de novembro, novamente, a Prefeitura autoriza um aumento de 2,35 para 2,40. Já em vigência do bilhete único. A Prefeitura nega, com toda a veemência, de que esta redução do ISS não é um incentivo, não é um subsídio para a passagem do bilhete único. O prefeito nega isso completamente. Entretanto, o que estamos vendo hoje é o anúncio para o próximo mês de maio de outro aumento. Vamos ter um aumento, tivemos há um ano atrás, em fevereiro, 2,20, 2,35, 2,40 e agora, me parece, vai para 2,60. Alguma coisa está errada, porque, em contrapartida, os serviços oferecidos pelas linhas de ônibus do Rio de Janeiro são absolutamente incompatíveis com esse aumento de preço constante que a passagem de ônibus recebe. Esta casa, que tem a obrigação, e fui cobrado
por alguns vereadores, pelo trabalho de fiscalização da Comissão de Saúde. Eu quero fazer também uma cobrança para a casa, para que a Comissão de Transporte da Casa faça uma fiscalização um pouco maior na qualidade de transporte. São os idosos mal atendidos, é a questão do ônibus com ar-condicionado, que estou apresentando um projeto para ver se consigo que essa casa discuta. Ou seja, lamentavelmente, a política de transporte no Rio de Janeiro vai mal, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Em todas elas, vê-se um quadro claro. Todos os favores aos empresários de ônibus, de barcas, de supervia, de trens, de metrô. O metrô é o mais caro do Brasil, com a menor rota. E os serviços. Cada aumento, a cada modificação dessa, os serviços só pioram. Não há um cidadão no Rio de Janeiro que possa vir aqui a público defender a qualidade do serviço de transporte do Rio de Janeiro. Então, estamos com a luz apagada, estamos com o metrô cheio, estamos com o metrô sem ar-condicionado, estamos com os ônibus de má qualidade, estamos com o trem funcionando mal, mas estamos pagando cada vez mais caro para os pobres empresários do transporte, que são realmente quase que um sem-teto no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Jorge Manaia. Senhora Presidente em exercício, nobres colegas vereadores presentes, é com prazer que venho hoje falar, no meio de tantas e tempestuosas más notícias, falar de boas notícias. Vou parafrasear aqui um discurso de uma pessoa muito conhecida. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e muitas vezes sendo responsabilizados pelo fracasso da educação. Grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. Repensemos, então, nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanime diante dos desafios, pois se a educação sozinha não transforma, a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda. Começo essa minha fala citando as palavras do grande e conhecido educador e pedagogo Paulo Freire, porque elas vêm bem ao encontro do motivo pela qual fiz o requerimento para a entrega da medalha Pedro Ernesto a duas personagens importantes da história recente da nossa casa e da nossa cidade. Essa semana, ao ler um artigo em uma revista de também circulação intitulado Trincheiras do Bom Ensino, fiquei particularmente emocionado. A matéria falava da experiência vencedora de dois colégios que pertencem à rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. O colégio Paula Fonseca, situado em Rocha Miranda, mais especificamente nas imediações da favela Jorge Turco, e o colégio Pablo Neruda, no bairro de Jacarepaguá. Essas escolas têm em comum o fato de que as duas estão situadas em zonas de conflito armado de nossa cidade, locais com baixos indicadores socioeconômicos, num ambiente extremamente adverso e com enorme carência de infraestrutura nas suas precárias instalações. Mas o que é de se espantar é que apesar de todas essas dificuldades, os estudantes desses colégios apresentam, senhora Presidente, alto desempenho acadêmico. Esses colégios figuram entre os 2%, notem bem, de escolas públicas brasileiras que obtiveram as melhores notas no último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica Brasileiro, que é a avaliação do Ministério da Educação. Os principais responsáveis por esse extraordinário acontecimento são a professora Célia Tavares, que tem 72 anos de idade e há 26 está no cargo de diretora do Colégio Paula da Fonseca, e de Maria Joselza, que há 23 anos dirige o Colégio Pablo Neruda. A experiência dessas duas diretoras em suas respectivas escolas, o comprometimento e o envolvimento integral que elas mantêm na rotina escolar, a importante atuação para além do ensino do conteúdo didático, incluindo aí a transmissão de valores básicos a crianças, a maioria delas vindas de um ambiente de extrema miséria e de lares muitas vezes desestruturados, é o que tem feito, verdadeiramente, a diferença no aproveitamento escolar desses alunos nas escolas que elas dirigem. Pois, como relata o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
conduzido em 70 países, incluindo o Brasil. Um bom clima escolar é um fator de grande importância para a elevação da qualidade de ensino. No nosso caso, esse clima se dá aproximando a comunidade da escola. Todos são estimulados a interagir para o bem comum, que é a educação de seus filhos. E é aí que a condução e a liderança dessas diretoras se faz extremamente importante, e elas cumprem essa função como poucas, muitas vezes impedindo, num árduo trabalho de aconselhamento, que seus alunos se aproximem do flagelo das drogas e da bandidagem, realidade tão presente nessas comunidades. Trouxe esse tema para plenário porque entendo que essa tribuna não serve apenas para criticar, mas também para divulgar quando há algo de bom sendo feito. E certamente essas mulheres, servidores do mais alto espírito público, estão fazendo história no exercício de suas funções. Que elas sirvam de exemplo e que a Secretaria Municipal de Educação possa multiplicar essas ações, que estão dando tanto resultado nas escolas acima citadas para todas as unidades de ensino de nossa cidade. Senhora Presidente, gostaria também, e meus nobres colegas vereadores, de agradecer ontem, aos nossos pares pela aprovação do projeto que visa coibir o crime conhecido como saidinhas de banco aqui na nossa cidade. Um projeto que prega pela instalação de biombos que vão garantir a privacidade das pessoas que vão estar entrando agora nos bancos, diminuindo significativamente, com certeza, a incidência desse crime das saidinhas de banco. Gostaria aqui de agradecer especificamente ao coautor do projeto, ao nobre colega deputado, delegado, e também ao Marcelo Ará, que contribuiu muito para que fosse realmente elogiado esse projeto e esse projeto fosse aprovado na sua defesa. Gostaria também de falar que ontem dei entrada num projeto chamado Projeto Ficha Limpa, municipal, a nível municipal. Queria comunicar aos meus caros colegas vereadores que ontem apresentei um projeto de lei que acredito irá trazer certa celeuma para esta casa. O projeto prevê estender aos servidores ocupantes de cargos em comissão as mesmas condições que são exigidas para os políticos, ou seja, pretendo que tenham todos agora em diante uma ficha limpa nessa casa. Bom, com isso aqui termino minha fala, agradeço a senhora presidente em exercício e vou já aí substituí-la para que a senhora possa seguir aí com a sua programação. Próximo orador inscrita, nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhora presidente, uma honra ter a vereadora Patrícia Amorim presidindo essa sessão. Cumprimentar a todos os vereadores. Eu volto a ocupar a tribuna para tratar de um assunto que considero de imperiosa urgência, um problema que vem colocando em risco a população e o patrimônio público. Iniciei ontem essa fala e dando continuidade hoje à questão das explosões nas câmaras subterrâneas da Light. Alguns assuntos merecem ser constantemente trazidos à tona, e esse é um caso clássico. Devemos nos mobilizar para cobrar das empresas concessionárias uma postura ética. O tempo, de um modo geral, leva sempre a esfriar essas questões que aparecem na mídia e, nesse momento, tudo se discute. Com o passar do tempo, terminam sendo esquecidos. Nós tivemos um episódio, vários episódios, com relação aos apagões, e foi motivo de muita discussão, enfim, mas o tempo passou, também os apagões acabaram, e nós terminamos deixando de lado essa questão. Precisamos saber o que realmente vem acontecendo com as redes subterrâneas de nossa cidade. Como disse a vereadora Andréia, aonde estão os 130 bueiros? O cidadão quer saber, né? Nós precisamos, na verdade, a população, de um modo geral, precisa saber se ela está em risco e que tipo de risco ela está sofrendo, né? O patrimônio público, o meio ambiente, e não demora para os prejuízos econômicos começarem a aparecer. Nossa cidade tem uma grande vocação turística e esse tipo de ocorrência certamente vai refletir também nesse segmento de nossa economia. Não podemos nos esquecer da explosão que provocou sérios ferimentos
em turistas americanos no ano passado, com grande repercussão negativa para a cidade. A concessionária Light precisa ser cobrada. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que fiscaliza os serviços, instalações e equipamentos da concessionária, também precisa ser cobrada. A própria ANEEL já havia constatado a existência de equipamentos obsoletos, além da má manutenção da rede de energia elétrica. Equipamentos esses já ultrapassados, que são reimplantados no lugar de equipamentos novos. Precisamos saber se a Light está se preparando, quais são os investimentos que precisam ser feitos na rede subterrânea, o que vem sendo feito para evitar explosões de bueiros como esse último que nós assistimos. Qual a previsão para que a rede esteja em condições adequadas? É preciso que hajam cobranças, é preciso que tenhamos condições de acompanhar todas essas ações. É muito simples dizer, estamos nos organizando, estamos fazendo, vamos implantar, vamos gastar, mas nada é dado como satisfação, principalmente a essa casa, daquilo que é assumido de compromisso junto à população e que a gente percebe que foi dito na mídia que a substituição, por exemplo, dos transformadores, que tinha uma meta a ser atingida, que ela não estava sendo cumprida. Então, eu acho que cabe a essa casa também fazer esse tipo de cobrança para que essas metas sejam cumpridas e o prazo seja atingido com todos os investimentos e as adequações que precisam ser feitas. Uma outra questão é que a Light não é a única empresa a ocupar a rede subterrânea. Será que a estrutura de uma empresa pode interferir na outra empresa? Que tipo de interferência pode ocorrer? O problema está concentrado no centro e na zona sul, por serem as regiões onde a rede de energia é subterrânea. Aliás, um grande equívoco, né? A rede subterrânea, que é uma modernidade, o mundo inteiro já adotou, a cidade do Rio de Janeiro está muito aquém daquilo que deveria estar hoje em termos de rede subterrânea de energia elétrica. No restante da cidade, a rede é aérea e os problemas são outros e também precisam ser cobrados. Hoje não dá para garantir que não haverá apagões na cidade. Qual o prazo? A meta para a modernização da rede aérea da Light? Como um todo, né? A rede não só subterrânea, como a aérea também. Precisamos fazer algo, é urgente, é nosso dever como fiscalizadores, como representantes do povo que nos elegeu não só para produzir leis, fomos eleitos também para representar um povo em toda e qualquer demanda pública e não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Sei que alguns vereadores apresentaram algumas propostas, cada uma delas com pontos distintos, mas todas se referem à Light como um todo. Então, eu proponho à presidência da Casa que junte todas essas propostas, que apense as proposições seguintes, a que foi apresentada, se eu não me engano, pelo vereador Paulo Messina, que as nossas propostas sejam apensadas e que se torne uma única comissão. Eu acabei de apresentar à mesa a proposta de uma comissão especial para acompanhar todas essas questões que apresentei aqui na minha fala, mas acho que podemos fazer uma única grande comissão discutindo todos esses aspectos e aí tratarmos da questão da Light de uma forma única nessa casa. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito é o vereador Tio Carlos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros. Eu me dirijo aos companheiros para que possa, primeiro, constatar a ação imediata da Secretaria Municipal de Educação da nossa cidade em relação
ao que aconteceu no dia de hoje, quer dizer, no dia de ontem. A Comissão de Prevenção às Drogas vem encaminhando uma série de representações e buscando algumas perguntas, aliás, algumas respostas, no sentido da violência do crack. E de pronto, a Secretaria Municipal vem acatando as nossas solicitações e, mais do que isso, se enganjou no projeto aqui, que inclusive Vossa Excelência, que preside esta comissão, está junto comigo e com os demais companheiros da comissão, fazendo as palestras. Então eu recebi uma ligação que a Secretaria Municipal vai estar encaminhando jovens às escolas para que possam estar participando ativamente das nossas palestras. Mais do que isso, a informação é que nós, aqui da comissão, estaremos indo às escolas. Eles estão preparando os auditórios para que nós, aqui da comissão, possamos lá levar as informações e a forma clara que a gente vem colocando para essa juventude, o quanto a droga, seja ela lícita ou ilícita, está prejudicando os nossos jovens. Mas queria também acrescentar a atuação perfeita da Secretaria Municipal de Educação, quando no fato que me foi encaminhado ontem para a Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes, numa situação de bullying. Aconteceu na Escola Equador, aqui em Vila Isabel, e a mãe de uma aluna de 14 anos ligou para a comissão, pedindo que nós tomássemos providência, primeiro nos informando dos acontecidos, em relação a uma situação de bullying que sua filha vinha sofrendo. Hoje, no dia de hoje, liguei para a segunda CRE, cuja diretora, coordenadora é a professora Inês. Ela não estava, mas fui prontamente atendido pela professora Gisele, que, ao atender o meu telefonema, procurou entender a denúncia e, de imediato, ligou para a escola. A informação foi muito precisa porque a atuação da diretora da Escola Equador foi imediata. O nome da diretora faço questão de falar, porque é importante mostrar o profissional dedicado que está na educação. A professora, a diretora da escola, está aqui. Diretora Ana Coutinho. E também a coordenadora pedagógica, a professora Sônia Márcia Vieira. Por que estou fazendo esse pronunciamento? Porque foram precisas na atuação. Não só identificando o problema, como principalmente resolvendo o problema. Esta criança, quer dizer, esta adolescente de 14 anos, que vinha sofrendo já de algum tempo para cá, precisamente no último mês, assédio de algumas meninas, companheiras de sala, em relação à violência. Não sei, motivado, a mãe diz por inveja, enfim, mas até em termos de agressão, as coisas estavam chegando nesse ponto. Então, o que eu pedi? Para que a diretora se inteirasse, e ela de imediato já me passou um quadro. Ela já tinha ciência, já havia chamado os responsáveis, já havia chamado a mãe. E o que eu quero dizer, senhor presidente, é que hoje já recebi a notícia que esta jovem já está sendo transferida de escola, para que essa criança, essa jovem, não tenha traumas maiores. Por isso, senhor presidente, quero aqui enfatizar a atuação da diretora da escola, da coordenadora pedagógica, a atuação da coordenadora da segunda CRE e até da Secretaria Municipal de Educação. Até não, porque, é claro, esse corpo todo faz hoje um trabalho brilhante. E baseado nessa informação, senhor presidente, também chegou a esta casa, aliás, 2 projetos que falam exatamente da melhora da educação. Um deles é a contratação de novos professores, professor do nível 1, onde nós já temos aqui
758 profissionais e agora estão sendo criadas mais 3.600 vagas, fazendo um total de 21.358 profissionais que vão atuar professor nível 1. E professor nível 2, que nós já temos 27.510, hoje está sendo aberto agora mais 4.100 vagas, fazendo um total de 31.610 profissionais. Quero dizer, senhor presidente, que com muito orgulho tenho visto e participado ativamente, junto à Comissão de Cultura desta Casa, na melhora da educação da nossa cidade. Quero parabenizar o prefeito Eduardo Paes, principalmente pela escolha de uma profissional chamada Cláudia Costin, que é, hoje, uma referência. Digo isso porque já disse aqui em pronunciamentos anteriores que a educação do nosso município está criando aí um divisor. Antes e depois de Cláudia Costin. Nós temos aqui no município 1.069 escolas. E vejo, às vezes, saindo no noticiário, a construção de novas escolas. Isso sim é realmente trabalhar em prol do crescimento do nosso país. Porque sabemos que investir em educação significa dar uma melhora em todos os quadros, não só na política, como em todos os quadros profissionais. E assim quero dizer que o prefeito Eduardo Paes, apesar de ser eu, líder do Democratas, um partido de oposição, preciso reconhecer que na educação estamos aqui tendo avanços. E quando nós falamos que temos a maior rede municipal da América Latina, quero apenas ressaltar, não no número apenas, mas quero também que o prefeito Eduardo Paes dê melhores condições aos profissionais de educação. Falo isso, senhor presidente, que o ano passado foi aprovado nesta casa uma lei de minha autoria, a Lei 5.126, que diz de forma sucinta que o aluno da rede municipal, quando for para a escola e por acaso o professor dele faltar, essa criança não pode mais ser liberada. É importante que a escola mantenha essa criança na escola, mas não largada no pátio, não largada apenas sem o encaminhamento de uma atividade. A lei prevê uma atividade sendo dirigida por um profissional. Isso, tendo, claro, uma rede com este número, sei que temos muitos problemas, mas venho enfatizando, senhor presidente, a importância desse número de contratações para que possa fazer face à ausência de profissionais, porque já neste ano tivemos o ano letivo começando com a ausência de alguns profissionais. E o sinal claro da contratação aqui que o prefeito manda para esta casa é que quer sanar esse problema. A secretária Cláudia Costin já me recebeu e eu venho cobrando que, infelizmente, desde o ano passado, esta lei não vem sendo cumprida. Não por falta de capacidade do profissional. Isso, tenho feito vistorias nas escolas, tenho visto o empenho dos profissionais, tanto da direção quanto do profissional, o professor. Mas é humanamente impossível a gente pedir que a criança fique na escola sem que tenha profissional. Então, hoje, eu realmente, quando vejo o indicativo de contratação de novos profissionais, já tivemos avanços, o número era muito maior, a defasagem era muito maior, mas como no caso da educação, professores entram de licença, professores se aposentam, então é necessário permanentemente que esse número de profissionais seja completado. Então, hoje, com esta alegria que eu me dirijo a Vossa Excelência e aos demais companheiros, entendendo que a secretária Cláudia Costin está comprometida que esta lei seja cumprida, porque não é possível o entendimento até de alguns maus profissionais. É claro que na educação não é diferente, é assim na medicina, é assim na política, nós temos bons e maus profissionais. Existe também na educação. O mau professor, claro que é minoria, mas muitas vezes ele falta e ele não entende que essa lei possa ser para sanar justamente o problema daquela criança que fica abandonada muitas vezes na rua, onde seu pai e sua mãe estão trabalhando, e essa criança, quando não tem aula, ela nem regressa para casa. Sem contar, é claro, senhor presidente, aquela criança que tem a sua única refeição no dia,
é aquela refeição dada na escola. Então, esta lei cumpre essa lacuna. Eu quero que a criança permaneça na escola. E para que isso aconteça, não adianta eu responsabilizar o diretor da escola, o profissional da escola. Eu tenho que cobrar do executivo, tenho que cobrar da secretária Cláudia Costin, e hoje, quando eu vejo esse encaminhamento a esta casa, a contratação de novos professores, fico feliz e entendo que vamos avançar. Mais uma vez, queria deixar registrado aqui o respeito que eu tenho a toda a Secretaria Municipal de Educação, porque é assim, nós cumprindo o nosso papel de fiscalizadores e eles cumprindo o papel deles, atuando, como foi esse caso da Escola Equador, que já foi resolvido prontamente. Não precisou ter tragédia, não precisou ter violência, porque, afinal de contas, a violência, o bullying, e nós faremos uma audiência pública aqui para discutir o que nós, vereadores, pessoas que têm aqui o compromisso de responder ao eleitor, estamos fazendo para atuar nesse problema que tem sido cada vez mais colocado aí, não só pela mídia. Quem atua na área da educação, vejo o novo vereador Leonel Brizola aqui, ele sabe que o poder público se faz hoje, precisa estar presente nas soluções. Então, agradeço de forma muito entusiasta a atuação do prefeito Eduardo Paes quando permite a contratação de novos profissionais. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o vereador André Gouveia Vieira. O meu assunto aqui também vai ser educação, né? Ouvi meus dois colegas contarem alguns exemplos do sucesso de professores e diretores na educação, no trato, na insistência com que permanecem nas escolas, tentando educar esse número imenso de meninos e jovens dessa cidade, e duas delas sendo homenageadas pelo vereador Jorge Manaia, com certeza com todo o merecimento. Ouvi agora o vereador Tio Carlos contando esse trabalho importante que vocês estão fazendo com relação à prevenção das drogas. Realmente, esse negócio do crack está uma coisa horrorosa nessa cidade, e qualquer lugar que a gente vá, a gente vê. Então, é na cidade inteira. E não sabemos ainda como tratar isso. Acho que a gente ainda não tem claro como é que essa questão seríssima será abordada. Mas permito-me também chamar a atenção dos dois colegas e dos demais colegas que aqui estão para essa questão do financiamento da educação, né? Ontem, o Tribunal Regional Federal, por 3 votos a 0, de novo derrotou a Prefeitura na pretensão de ver reconhecido a metodologia e o método que ela usa para contabilizar os gastos com a educação. De novo, por 3 a 0, a Justiça Federal disse: a Prefeitura está errada, terá o seu nome reinscrito no cadastro de inadimplentes do Tesouro Nacional, porque não seguiu a sentença do juiz que lhe deu a liminar para poder tirar o empréstimo no Banco Mundial. Então, para não prejudicar a cidade, a Justiça Federal concedeu uma liminar ao município para que ele pudesse assinar o contrato com o Banco Mundial de um empréstimo super importante para a cidade, mas determinou, ao mesmo tempo, que no orçamento de 2011 a conta fosse feita corretamente, né? E o prefeito, ignorando por completo a decisão desse juiz, a sentença desse juiz, mandou para essa Câmara, e nós aprovamos no final do ano passado. Bom, eu votei contra, mas a maioria aprovou um orçamento, de novo, que violenta, que viola, que desrespeita a Constituição Federal, o artigo 212 da Constituição Federal. Para resumir, mais um ano sem 500 milhões no orçamento da educação. Isto é feito há 11 anos. São 7 bilhões a menos.
na educação. Vocês calculem o quanto nós poderíamos ter avançado com planejamento se a gente tivesse, todo ano, esses cerca de 500 milhões que ficaram fora da educação. Eu posso enumerar aqui, aliás, não preciso, porque vocês já relataram várias deficiências que a gente tem na rede, sem tirar nenhum mérito dos avanços que nós temos aqui visto nessa nova administração com a educação. Mas nós não podemos abrir mão do dinheiro que é carimbado para a educação. Esse dinheiro é o piso, é o mínimo, é daí para cima. Nós não estamos tendo o mínimo. Não adianta a gente chegar aqui e fazer reclamações, discursos com relação à educação, se na hora que a gente pode atuar, se na hora que a gente tem nas nossas mãos o poder de decidir qual é o financiamento que a educação tem que ter, a gente abre mão desse poder. A gente abre mão desse poder. Então, eu acho que fica capenga a nossa luta pela educação, porque ela passa pelo financiamento. Não adianta a gente fugir. Quem visita a escola, chega e entra numa escola, sabe o quão é desolador o ambiente. Por mais que a gente tenha avançado, por mais que os programas sejam ótimos, por mais que o trabalho da secretaria seja constante, tem coisas que a gente precisa de recurso. Primeiro para os professores, né? E aqui eu quero fazer uma crítica, porque no primeiro dia de aula, o prefeito Eduardo Paes anunciou que pela primeira vez estava zerado o déficit de professores na cidade do Rio de Janeiro. E eu, por acaso, naquele dia, estava descendo ali a Marquês de São Vicente e estou ouvindo o meu motorista, cujos 2 filhos estudam na escola Arthur Ramos, ali na esquina, contar que os filhos voltaram para casa porque não tinha professor aquele dia na escola e estava sem professor em algumas salas. Resolvi ir na escola, confirmei o fato, visitei mais 4 ou 5 escolas públicas ali da Gávea, na Zona Sul, e em todas faltavam professores. Também é desolador a gente saber que numa escola a diretora tem que ficar na portaria, a diretora tem que receber o aluno indisciplinado, a professora tem que contar quantas dúzias de ovos chegaram na merenda escolar, a professora tem que ir para a sala de aula quando falta o professor, e os professores faltam muito. E não tem um apoio administrativo, tem que fazer nota fiscal, tem que fazer conta, tem que fazer orçamento, tem que fazer tudo. Não dá. Evidentemente que uma escola assim não será uma boa escola. O espaço físico, as escolas não têm, a maioria delas, um lugar decente, onde as crianças possam fazer o recreio, fazer uma atividade esportiva. Por exemplo, numa dessas escolas que é do 2º segmento, que as crianças precisam de atividade física, precisam de se exercitar, precisam, inclusive, para queimar as suas ansiedades, né, com o esporte. Além da educadora, ela também é necessária para a juventude se manifestar. Bem, essa escola de 2º segmento não tem simplesmente aula de educação física. Por quê? Porque como não tem onde fazer dentro da escola, eles usam um apoio que o 23º Batalhão abriu para a escola, só que é longe para os meninos. Não, primeiro que não é no horário escolar, tem que ser no contraturno. E os meninos vão se quiserem, não é obrigatório. Ou seja, não há um currículo de educação física dentro da escola. Todos esses programas anunciados, fantásticos, Educopédia, um laptop para cada aluno, tudo isso a gente chega na escola, a gente, desculpe, dá vontade de chorar de tristeza. Não tem escolas que não sabem o que fazer com os equipamentos, porque não tem sala para botar, estão perdendo a sala de leitura para poder ter um lugar para botar os equipamentos de computador. As escolas não têm internet, na sua maioria, não tem a banda larga. Não tem como usar. Então, está chegando equipamento que não se sabe nem como é que vai ser usado. Então,
E eu quero que tudo isso aconteça, porque os programas são bem elaborados, bem formatados. A gente gosta do que está sendo proposto, do que está sendo bolado lá na Secretaria de Educação. Você chega na Secretaria de Educação, está fervilhando aquela meninada animada, a secretária trabalhando 24 horas por dia, um pessoal querendo acertar, querendo conhecer a rede, trabalhando com indicador, trabalhando com resultado. Mas não é a realidade da ponta. Não é a realidade da ponta. E para mudar essa realidade da ponta, eu queria que o prefeito tivesse coragem, aproveitasse esse momento, porque essa ideia de contar desse jeito não é dele, é do governo anterior. A Justiça não está obrigando, nesse momento, o prefeito a pagar os 7 bilhões que não foram colocados. É daqui para frente. Vamos consertar, então, daqui para frente, depois a gente cuida do passado. Mas daqui para frente não pode mais deixar de colocar o que é da educação. E, da mesma forma que a gente programa grandes estradas, grandes obras, vamos realmente fazer dar um tratamento de choque nessa realidade física das escolas, incluindo aí realmente a contratação de professores. E aproveitando, vereadores, esse momento único que a cidade está vivendo, porque vimos ontem, ou anteontem, aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, na audiência pública, que pela primeira vez o gasto com pessoal em relação às receitas líquidas correntes, que tem um limite prudencial de 51%, que estava em 2009, quando o prefeito Eduardo Paes assumiu, hoje está em 40%. Nós temos uma oportunidade única de consertar o que tem que ser consertado, de fazer o plano de carreira dos professores, de dar essa oportunidade única de trabalhar numa coisa, em algo que realmente fique. Porque não pode a secretária ir embora quando terminar esse governo, ou continuar enquanto o prefeito estiver, e o que foi feito de bom não está solidificado. E vir um outro e resolver que quer fazer diferente. Temos que aproveitar, solidificar o que está sendo feito de bom, que tem muita coisa, mas avançar muito mais. Nessa questão do plano de carreira dos professores, é um momento único. Existe espaço na Lei de Responsabilidade Fiscal, evidentemente, fazer uma coisa com seriedade, com responsabilidade, mas é um momento único, nós temos espaço para isso. Então, esse recurso, esses 530 milhões, mais ou menos, que faltaram ao orçamento de educação de 2011, o prefeito deveria aproveitar essa derrota dele por 3-0 no Tribunal Federal, Regional Federal, e acatar a justiça e colocar na educação aquilo que é direito da educação, que está carimbado para a educação. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, plenário, pelo menos ali nós não temos ninguém no plenário, companheiros da imprensa, antes de dizer o que me traz aqui hoje, eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre o discurso do nobre vereador Tio Carlos, que abordou a questão do bullying. Ontem, nós tivemos aqui um discurso da vereadora Rosa Fernandes, que falou sobre a questão do crack, essa droga devastadora, fez um discurso amplo em relação a isso. E eu fiz até uma intervenção, senhor presidente, que eu sinto falta na minha lide pediátrica e que, em decorrência do correr dos anos, acaba que você atende os adolescentes e depois os anos passam mais ainda, você atende também os filhos dos teus pacientes, e graças a Deus ainda não estou atendendo os netos deles, mas
eu sinto uma falta enorme de alguns pais em relação à questão da disciplina, de como se conduzir em relação aos filhos. Já vi em diversas ocasiões alguns pais, algumas mães, que são até agredidas pelos filhos na minha frente, brincando. A criança estava brincando. E não são crianças pequenas, não. São crianças, às vezes, de 8, 9 anos, e que dão uma tapinha no rosto dos filhos. No rosto dos pais. Então, como é que se admite isso? Eu pergunto a essa mãe por que ela admitiu. Ah, não, ele não fez por mal. Claro que não fez por mal, mas ele tem que ser educado desde sempre que aquilo ali não deve ser feito, nem de brincadeira. E eu vejo com uma certa frequência esse tipo de situação. Pergunto que hora aquela criança dorme, e ela dorme às 11 horas. E ela assiste determinados programas na televisão que não são próprios para aquela criança. Dorme meia-noite. Ou estão assistindo um péssimo programa, em muitas situações, ou estão teclando. Tive um cliente que os pais só descobriram tardiamente que tinha uma amiga virtual da idade dele, mas que depois descobriram que tinha 35 anos, um menino, um pré-adolescente. Essas pessoas não jantam com os seus filhos. A família sofreu um desgaste tal que coloca, às vezes, essa criança na escola pela manhã e só vão vê-la à noite. E à noite não procuram ter um diálogo, saber como foi o dia, saber qual foi a conduta deles em relação a isso. Eu me lembro, eu morava em Coelho Neto e tinha um clube, Esporte Clube Vega, quando eu era adolescente, e eu estava lá dançando, fagueiro, feliz, contente. Daqui a pouco eu olho, está meu pai lá. Ué, papai, o que você está fazendo? Não, eu vim ver se está tudo bem aqui. Ele não me constrangia, mas ele sacava o que estava acontecendo, e isso hoje em dia não vem ocorrendo. Aí daqui a pouco o garoto bota nada contra o funk, bota um chapeuzinho para trás, uma bermuda aparecendo parte do traseirinho, e aí vai no trenzinho, e a menina também, e aí lá vai no trenzinho, e aí daqui a pouco o trenzinho para lá, trenzinho para cá, e aí você não sabe o que acontece naquele momento. E como é que não se sabe o que está acontecendo com nossos filhos com 13, 14, 15 anos? Com quem que ele está passeando, andando? E depois a gente vai reclamar que está utilizando algum tipo de droga. Quantas adolescentes que foram meus pacientes, que hoje são drogaditos? Quantos que eu conheço? Quantos são alcoólicos? Jovens alcoólicos. Então, eu gostaria de passar essa mensagem hoje, né, para as pessoas que nos assistem, para que elas fiquem atentas a isso. Não é mau pai aquele que disciplina o seu filho, que com coerência, e eu sempre digo isso, com coerência, mas discipline o seu filho. Fica mais difícil depois de ver o seu filho drogadito. Podem ter certeza disso. A vereadora ontem até dizia que, lógico, que a questão é multifatorial, e eu concordo que a questão é multifatorial, mas que eu acho que um carro-chefe é essa questão de você trazer para si a responsabilidade da importância de você cuidar dos seus filhos, porque senão quem vai cuidar não é a melhor pessoa. E eu queria aproveitar essa oportunidade, né, que me foi dada de eu estar aqui hoje falando nessa tribuna,
e dizer o quanto eu julgo isso importante e o quanto as pessoas que estão nos assistindo devem ficar atentas a esse tipo de situação. Bem, eu só aproveitei para falar sobre isso, pegando o gancho do nosso vereador, mas o bullying é a mesma situação. Eu acho que um adolescente, né, ou mesmo um adulto jovem, que tenha princípios, né, norteados pela família, vai ficar mais difícil dele fazer com um colega uma agressão como a que a gente tem assistido aí todos os dias. A escola ajuda na educação, mas quem tem que educar são os pais, com todas as dificuldades que eu sei que o mundo de hoje tem. E aí até a gente tem que dar um mérito, por exemplo, para as mulheres que têm dupla, tripla jornada, e tem dificuldade. Antigamente isso era diferente, mas hoje a gente sabe que é difícil para a mulher também, e vamos dar mérito às mulheres, porque a gente chega em casa esgotado. Nós homens, estou cansado. A mulher trabalhou tanto quanto nós e vai esquentar comida e vai lavar a louça depois, e nós que ficamos cansados. Bem, mas vamos lá, vamos falar hoje sobre o que me trouxe aqui. Houve uma audiência pública, senhor presidente, no último dia 29 de março, terça-feira, que discutiu a importância da água no planeta. Isso na Câmara dos Vereadores de Niterói. E isso, obviamente, né, eles se colocaram como convidando algumas pessoas, e eu queria salientar aqui até o ecossocialista Paulo Piramba, que foi um dos convidados e que trouxe algumas ideias que eu queria passar para os senhores e para as senhoras. Segundo ele, na Índia, 500 mil pessoas adoecem por ano vítimas da falta de saneamento. No Brasil, se até 2015 não forem investidos cerca de 22 bilhões, 55% dos municípios não terão acesso à água tratada. Existem hoje 12,4 milhões de pessoas sem água de boa qualidade em nosso país. Acendeu a luz. E eu queria, antes de encerrar, dizer algo que é importantíssimo que as pessoas saibam, e que eu gostaria de não deixar de falar hoje. 70% do nosso corpo é de água. E aproveitando essa oportunidade que a gente tem, senhor presidente, nós não podemos deixar de falar que todos que estão aqui e todos que estão nos assistindo têm que ingerir pelo menos 8 copos de água por dia. E às vezes nós deixamos de fazer isso. Quando nós deixamos de fazer isso, nos arriscamos a ter determinadas doenças por causa de não ingerir água. Às vezes, quando eu falo sobre a água, as pessoas dizem assim, faz assim para mim, ó, faz cara feia, faz muxoxo, porque não gosta de água. Se não gostar, façam uso da água, façam a ingestão de água como se fosse remédio, mas pelo menos para evitar as infecções do trato urinário, para evitar a prisão de ventre, para evitar os cálculos renais, a litíase renal, façam a ingestão de água. E vamos economizar água. E vamos nos unir, né, sabendo que tem muita água gasta na agricultura que não é reaproveitada, e nas indústrias também. E essa é uma questão cidadã que eu quero levantar também, porque além da questão pessoal, que eu diria que cabe a nós, a cada um de nós, né, não ficar varrendo calçada com água. Se varre calçada
com vassoura e as pessoas varrem, às vezes, com mangueiras d'água. Então, eu agradeço por essa oportunidade que eu tive de estar aqui. Senhor presidente, muito obrigado. Fiquei muito honrado de estar sob a presidência de pessoa tão ilustre como Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Nobres colegas. Venho a essa tribuna hoje para voltar ao assunto agora, iniciado pelo nobre vereador Tio Carlos, sobre educação. Originalmente eu ia falar só sobre a inclusão, projeto de lei que tem na pauta da Câmara, atenção, senhores vereadores, sobre a inclusão da disciplina de ensino religioso nas escolas. Mas antes de falar isso, eu queria fazer umas observações no que a vereadora Andréa Gouveia Vieira falou. De fato, as escolas, estão chegando os computadores para as escolas. E, de fato, muitas escolas, a maior parte delas, ainda não tem acesso à internet. Mas é do meu conhecimento, enquanto presidente da Comissão de Educação e Cultura, que a Secretaria está desenvolvendo, junto ao IPLAN, e vai entregar à Secretaria de Administração a licitação de contratação de serviços de banda larga para todas as escolas da cidade do Rio de Janeiro. Isso tem que ser feito e vai ser feito ainda esse ano. Por quê? A Secretaria, como a própria vereadora tem conhecimento, criou um projeto, desenvolveu um projeto de excelência chamado Educopédia. Esse projeto necessita, para sua execução, de acesso à internet para que os servidores, e aí servidores no sentido, desculpa, computadores, não os servidores funcionários, os servidores centrais precisam comunicar-se com as escolas. Esse processo já está bem adiantado. Nós acompanhamos uma rodada de reuniões com o IPLAN justamente na definição das tecnologias, para deixar o mais aberto e híbridas possível, para poder abranger o máximo da cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tem 1.063 escolas espalhadas em 10 CREs nessa cidade. Portanto, as realidades de uma região não são iguais às de outra, precisamos de hibridez em relação à tecnologia. Então, os computadores estão chegando, mas isso faz parte de um projeto muito maior, que é o projeto de inclusão digital nas escolas, incluindo também esse novo sistema, que é a Educopédia, desculpa. Sobre os 25% constitucionais, isso é uma coisa, é um assunto muito complicado, que eu discordo frontalmente do prefeito Eduardo Paes, da forma como ele entende os 25%. Para chegar no cálculo dos 25%, esse ano, de 2011, eles incluíram o cálculo dos inativos na folha da Secretaria. E, ao mesmo tempo em que disseram, mas a gente na Secretaria não tem problema de recurso. Ora, tem sim, tem problema de recurso, porque nós não temos transportes para todas as escolas, deveríamos ter. Vou citar o exemplo de uma escola na Rocinha que teve um problema estrutural, as crianças tiveram que estudar em outra escola. Note o seguinte, senhor presidente, senhores vereadores, essa escola da Rocinha, que tinha uma frequência X de alunos, por ser dentro da própria Rocinha, quando essas crianças foram para outra escola fora da comunidade, mas se incluiu neste cenário o transporte dessas crianças, a frequência aumentou. Foram para uma escola mais longe, mas por ter transporte a frequência aumentou. Portanto, eu digo o seguinte, há vários locais, vários pontos em que o investimento falta, por falta de recurso, por melhor gestora que seja a secretária, quanto mais, eu tenho certeza que mais recursos ela saberia muito bem, e aí a Câmara ajudaria onde aplicar. E não seria, aproveitando o gancho, não seria de forma alguma na contratação de professores de ensino religioso. E aqui venho também discordar dessa lei. A lei de diretrizes básicas da educação, uma lei, fala que educação religiosa é optativa. O Conselho Nacional de Educação, que não está acima da lei, muito pelo contrário, ele só pode emitir resoluções que, portanto, estão bem abaixo da lei, dizem que tem que ter. Então, na verdade, não vale. O Conselho Municipal de Educação já se posicionou contra. Por quê? Cada pai, cada família tem a sua religião. Se eu sou católico, eu quero que meu filho tenha uma educação religiosa, eu vou colocá-lo na catequese da igreja.
Se eu sou evangélico, eu vou colocá-lo também na catequese da igreja. Se eu sou umbandista, do candomblé, eu sou espírita, cada religião, cada templo tem o seu curso de religião. É optativo, assim como o curso de línguas, assim como uma série de coisas. A obrigação nossa do município, que é o básico do feijão com arroz, imprescindível para a vida futura das crianças, que é português, matemática, ciência, geografia, história, nós precisamos focar isso. Tio Carlos é autor de uma lei, senhores, que obriga, que não permite que a criança que não tem aula seja liberada. Essa lei não está conseguindo ser respeitada hoje. Por quê, tio Carlos? Porque falta professor. Porque muito professor falta e a diretora não consegue segurá-lo até o final. Ora, se está faltando professor do básico, tio Carlos, professor de português, matemática, geografia, história, ciências, como que a gente vai aprovar uma lei aqui que cria mais um cargo, professor de ensino religioso, concursar mais um cargo, se a gente, o feijão com arroz, a gente, apesar de todos os esforços, não está conseguindo fazer bem? Se professores chegam em janeiro, fevereiro, pedem 2, 3 mil professores, pedem aposentadoria, e desculpem o termo, janeiro, fevereiro, março, pedir aposentadoria, desculpem o termo, é da calça arreada na secretaria. E aí nós temos que chegar, estamos falando de 600 novas vagas de professor, e temos um déficit de 3 mil do feijão com arroz. Então, eu acho que eu defenderia até, nobres colegas, que a gente tivesse lógica, que a gente tivesse filosofia nas escolas também. Só que eu não vou lutar por isso enquanto a gente não estiver fazendo o básico, as estruturas. Como é que eu vou ensinar lógica se a criança não está tendo aula de matemática? Claro que eu estou falando de um momento inicial do ano em que nem sala de recursos a gente consegue por causa do número alto de aposentadorias e esse déficit que se abriu novamente. Nós temos que focar naquilo que é a natureza do município fazer. Ensino fundamental são essas principais disciplinas que eu citei. Ensino religioso, se o pai quiser, eu acho que todos os pais sabem disso, vão colocar no seu templo, na sua igreja, no seu credo. Ou não, se forem ateus. Ou não, se forem agnósticos, não querem saber de uma religião específica. Eu temo muito ainda, senhor presidente, que isso sirva para manipular uma criança, seja usado para manipular uma criança que ainda não tem formação religiosa para um tipo de religião específica. Não, vão ser vários temas. A criança precisa português e matemática. Depois, ciência, história e geografia. Nós, por último, queria colocar o seguinte, vou começar a estudar pela comissão. A ideia, senhor presidente, eu e o senhor como do PDT, a ideia de estudar a viabilidade para oferecer para o governo do Estado municipalização das escolas de ensino médio. Para quem está em casa, ensino médio hoje são as de segundo grau. Esse era um projeto que era defendido por grandes nomes aí do seu partido. Por que isso? Novamente, o Rio de Janeiro está atrás do Piauí no ensino médio. Apenas atrás do Piauí. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem, de baixo para cima, a segunda pior educação do país. Nós temos uma rede enorme de escolas municipais e que a gente poderia estudar a optimização dos recursos se a gente tivesse escolas de ensino médio juntos na secretaria. É lógico que a transferência só seria viável fazer com a transferência da dotação orçamentária correspondente, porque não tem como a gente absorver esse custo. Agora, a gestão, defenderei, se o estudo assim apontar, defenderia a municipalização. Porque acho, vou dar um exemplo para encerrar, temos uma área, por exemplo, como a Complexo da Maré, temos 14 escolas municipais. E nós temos uma escola de ensino médio. E aí forma-se um funil ali, em que você tem 16 comunidades com 14 escolas e todas afunilam para uma comunidade que só tem uma escola. A Secretaria Estadual de Educação vai dizer, não, mas nós temos ensino médio na Escola Bahia. Ora, Escola Bahia é a escola municipal que tem um convênio para ensino à noite. Escola do Estado, lá dentro só existe a César Perneta, que é uma e ponto final. Esses recursos transferidos do orçamento
e as escolas também, a gestão municipalizada, com a gestão municipalizada, nós poderíamos, sim, talvez estudar uma forma de otimizar melhor esses recursos, otimizar espaço, otimizar profissionais e, de fato, conseguir dar uma educação de excelência, porque é inaceitável para a cidade do Rio de Janeiro, inaceitável, ficar no penúltimo lugar de qualidade em educação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Messina. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Nobre vereador, com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, por favor. Senhor presidente, eu tenho um respeito muito grande pelo nobre companheiro Paulo Messina, que todas as suas colocações são pertinentes, sempre com muita ética, com muito critério, sempre com muito estudo e preparo. Mas eu permita-me a discordar no sentido do aspecto do ensino religioso. Até porque, quer dizer, não o defendo, de forma clara está escrito na Constituição brasileira a defesa do ensino religioso, porém não confessional e porém também de forma facultativa, não obrigatório. Eu entendo que falar de Deus, seja você católico, evangélico, espírita, judeu, é sempre muito importante. Esses 600 profissionais, eu tenho uma preocupação. Criar uma categoria de professor de religião pode ser um pouco temerário, mas pelo que eu vi aqui, são profissionais com formação em licenciatura de Sociologia, Filosofia ou História, ou ainda bacharelado em Teologia, desde que comprovado também a licenciatura plena em outros campos específicos. Então, aliás, isso já é um pleito de tempos que se pede o ensino, algumas defesas com o ensino confessional, aquele que impõe uma doutrina, uma religião, mas da forma que aqui está, eu acho que acrescenta. Porque, afinal de contas, já fiz algumas perguntas aqui hoje mesmo, vejo que é um tema complicado, porque uns defendem, mas como é que vai ser? Se meu filho é católico, e o professor que está dando aula vai tendenciar por uma forma de vivenciar ali a prática daquele ensino com a doutrina evangélica, digamos, que é cristã de qualquer jeito. Mas vamos falar então da doutrina espírita. Como é que vai ser isso? Está claro na lei, é opcional. O problema maior, nosso vereador Paulo Messina, é que como é que vai estar inserido na grade? Essa é a maior preocupação que eu tenho. Por exemplo, se é no primeiro tempo e eu faço opção para o meu filho não ter aquele tempo de aula, tudo bem, ele vai chegar mais cedo. Mas quando está inserido na grade, essa criança, que a opção do pai é por não ter o ensino, vai fazer o que na escola? Aí é que está o problema. Nesse sentido, eu vejo dificuldade e gostaria que a Secretaria Municipal de Educação buscasse uma solução para isso. Entendam bem, se é no último tempo, eu faço opção para o meu filho não ter aquela aula, eu vou mais cedo pegar o meu filho. O problema é quando se está inserido na grade, como é que a gente vai conseguir fazer com que essa criança se ocupe? Essa é a minha preocupação. Agora, sou plenamente, volto a dizer, aqui não manifesto por religião A ou B ou C, até porque entendo que todos nós aqui, apesar de entender, é claro, também a Constituição diz que o Estado é laico, e aqui o projeto absolutamente não impõe nenhuma religião em si, mas falar de Deus, e aí seja você católico, evangélico, já digo todas as religiões, entendo que somos filhos do mesmo Pai, Deus é um só, e na minha crença, na forma que eu vejo a minha religião, Jesus morreu para salvar a todos nós. E é importante que a criança tenha, sim, o ensinamento religioso, valores do cristão, estar sempre sendo colocado ali,
para que a criança cresça sobre uma doutrina cristã. E dentro nesse sentido, eu não vejo retrocesso, só vejo dificuldade. Defendo, nobre presidente, que agora, Paulo Messina, nobre vereador, a sua opinião no sentido que o senhor externa as dificuldades que a rede tem de suprir a ausência de professores de matemática, física, química, ciências, mas não é por esse... Eu defendo que não tem essa falta. A secretária de Educação assumiu um compromisso com a Comissão de Direitos das Crianças e Adolescentes, e é claro, já passei também para Vossa Excelência, que a partir de maio não será mais tolerada essa falta da forma que está. Nós não podemos ter o ano letivo, como a nova vereadora Andréa Gouveia falou, faltando professor. O senhor me permite uma parte, vereador, por favor? Claro. Não só, primeiramente, cumprimentando a todos, o nobre presidente Paulo Messina, presidindo a sessão, nobre vereador, eu aqui atentamente escutei os diversos discursos sobre educação, enfim, só complementando o que o nobre vereador anteriormente colocou sobre a municipalização das escolas, isso é uma defesa do PDT, que fechamos no último Congresso Nacional, mas não só as escolas. Eu estava conversando ali, o nobre professor Álvaro Bastos nos recordou, mas os professores também, né, porque realmente, no que tange, principalmente ao PDT, a questão do CIEPs ainda está sendo muito maltratada, tanto no município como no Estado. Então, eu acho que, uma vez, não me recordo, acho que foi quando Marcelo Alencar era prefeito, houve a municipalização de alguns CIEPs para salvar do governo do Estado que estavam desmantelando, que era no governo Moreira Franco, com o secretário da Educação, que depois eu acho que foi para o Supremo, não me lembro o nome dele, o Direito, que estava aqui na posse, na nossa diplomação, mas que foi o responsável por deixar mais de 250 mil crianças sem aula. Um verdadeiro criminoso, que eu me senti vergonha de ser diplomado por aquele cidadão quando estava aqui. Agora, o PDT fechou questão no seu Congresso, sim, de uma grande proposta dessa municipalização. E eu acho que a casa, os nobres vereadores que aqui estão, poderiam fazer um estudo acerca dessa proposta e apresentar à Prefeitura e ao Governo do Estado. Porque não há mais tempo, nobre vereador tio Carlos, e eu sei que o senhor é um defensor também da educação, que defende a criança, não dá mais tempo para convivermos ainda com criança de rua. E só concluindo e não interrompendo e agradecendo por essa parte, nobre vereador, o PDT também fecha a questão que o ensino deve ser laico, né? Democrático, laico, de qualidade e com um professor, o magistério qualificado. Eram essas minhas considerações. Muito obrigado pela parte do nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Não, me sinto honrado com sua parte, só quero concluir. Sei que, enfim, a lei, e aqui diz que o Estado continua laico. Ok? E queria acrescentar apenas dizendo que, de forma muito objetiva, política de educação tem que ser sempre uma política de Estado. Não pode ser uma política de governo. O seu avô, por exemplo, criou o projeto CIEPS com Darcy Ribeiro. Infelizmente, o governador que seguiu achou por bem jogar tudo aquilo e abandonar o ensino integral, que, graças a Deus, vamos estar, de novo, colocando em prática no nosso município. Espero que isso seja um entendimento de que investir na educação nunca é demais. Obrigado, senhor presidente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador João Mendes de Jesus. Dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos presentes. Tenho a satisfação de ocupar essa importante tribuna para afirmar que o Rio de Janeiro está vivendo um dos melhores momentos, se não for o melhor, dos últimos 40 anos de sua história. A verdade é que o Rio de Janeiro, presidente, e sua capital foram oposição aos governos federais no decorrer de décadas. E esta situação fez com que o Rio de Janeiro
fosse esvaziado politicamente, principalmente economicamente. Quanto à arte de fazer política não dá certo, quando a arte de fazer política não dá certo, quando não há entendimento e diálogo, os segmentos da economia são prejudicados porque os políticos são quem decidem as políticas públicas, econômicas e sociais. Como o Rio e o governo federal foram por muito tempo antagônicos, os recursos para o nosso Estado e para a nossa linda cidade se tornaram escassos, o que, sobremaneira, contribuiu muito para que, em dado momento, as condições de vida da população carioca, principalmente a mais carente, piorassem e muito. Setores importantes, como o da indústria naval, praticamente faliram. E a criminalidade, que não era combatida com método e determinação, ajudava a prejudicar o nome da cidade do Rio de Janeiro, cujas principais atividades são os setores de turismo e de serviços. Para dar fim a esse estado de coisas, a essa inércia, o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes começaram a fazer uma parceria que não acontecia há muito tempo entre o governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, outro parceiro muito importante passou a apoiar a parceria, o governo federal, por intermédio do presidente Lula. A cidade do Rio de Janeiro, então, passou a receber recursos bilionários e a ter acesso ao crédito junto às instituições financeiras nacionais e estrangeiras. O crescimento econômico do Rio de Janeiro é visível, bem como o desenvolvimento social. Programas como Morar Carioca, o Bairro Maravilha, as clínicas da família, o atendimento domiciliar ao idoso, o saúde na escola, a implantação do asfalto liso, as academias da terceira idade, a central de teleatendimento, a meia passagem para estudantes universitários, os bilhetes únicos e carioca, a construção do Hospital da Mulher, ali em Bangu, a revitalização do porto e a implantação de ciclovias ao cidadão carioca que passou a ter acesso a serviços públicos de boa qualidade e que resgatam a cidadania e criam no coração do carioca novas expectativas. A administração Eduardo Paes é republicana, reconhecidamente republicana, porque tem como premissa tratar os desiguais como desiguais, ou seja, ter mais cuidado e dar prioridade aos que têm menos, aos que podem menos, aos que sofrem mais, aos que moram nas favelas, moram mal, e nas periferias. O prefeito e sua equipe, com o apoio fundamental de sua base parlamentar na Câmara dos Vereadores, pretendem aproveitar o momento de ouro pelo qual passa o Rio de Janeiro, no sentido de implementar políticas públicas que favoreçam a criação de empresas e, por conseguinte, a disseminação de empregos para o povo do Rio de Janeiro. Com a realização das Olimpíadas, da Copa do Mundo, dos Jogos Mundiais Militares, da Copa das Confederações no Rio de Janeiro, sabemos todos que o Rio tem uma oportunidade ímpar de crescer ainda mais economicamente no cenário nacional e internacional. É a grande vitrine do Brasil, cujo povo comunicativo e solidário é a joia rara de nosso desenvolvimento. Quem produz riqueza são as pessoas. Os governos e os empresários têm um papel importante de gerenciar esse processo. Mas, ressalto, o trabalhador é a mola mestra de toda essa
evolução. Agora, experimentamos uma revolução urbanística e de transportes. Teremos a Transcarioca, a Transoeste, o BRT, o transporte rápido por ônibus, e a expansão do metrô. Além disso, ruas e avenidas serão ampliadas, casas e prédios serão demolidos e novos espaços serão criados para que a cidade do Rio de Janeiro se torne mais moderna e apta a receber milhares e milhares de turistas, bem como melhorar a rotina de todos os cariocas e brasileiros que moram na cidade maravilhosa. Outra obra de grande importância é o túnel da Grota Funda, que permitirá o deslocamento direto de Santa Cruz à Barra da Tijuca. Essa obra é espetacular, pois se trata de fazer um túnel que vai atravessar uma montanha de pedra gigantesca. É o Rio de Janeiro se preparando para enfrentar o século XXI e a dar uma melhor qualidade de vida para todos os cariocas e para aqueles que escolherem o Rio de Janeiro para viver e morar. Estamos vivendo um momento especial. Só não percebe isso quem não quer perceber. A união dos três poderes, a união dos três entes da federação proporcionou à nossa cidade e ao nosso estado uma realidade muito rica e, evidentemente, aproveitaremos. O Rio está no rumo certo. Tão certo que o IBGE recentemente divulgou pesquisa na qual indica que o Rio de Janeiro superou em muito o estado de São Paulo. É algo impressionante e que deve ser realmente comemorado pela população do Rio de Janeiro. É uma satisfação grande para todos nós, cariocas, fluminenses, viver esse momento de prosperidade, um momento riquíssimo para o Rio de Janeiro. E tenho observado, senhor presidente, que as políticas públicas que estão sendo implementadas, com os critérios adotados de forma equilibrada, com consciência e com muita transparência, de modo que me orgulha muito participar deste momento de desenvolvimento e de crescimento do Estado e do município do Rio de Janeiro. É o que tenho a dizer e um abraço a todos. Senhor presidente, gostaria que esse pronunciamento fosse colocado e registrado nos anais dessa casa, tá certo? E dado divulgação aos meios de comunicação dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, a palavra está franqueada. Com a palavra franqueada ao vereador Paulo Messina. Por favor, vereador. O senhor dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu só volto a essa tribuna rapidamente para fazer uma observação. Primeiro, agradecer as palavras do nobre vereador Tio Carlos, dizê-lo que a admiração é mútua nas causas pelas crianças e pela educação. Contudo, eu queria chamar a atenção de Sua Excelência, o vereador Tio Carlos, para o fato, para a própria fala dele, em que ele fala que a favor do ensino religioso, porque as crianças têm que ter, enfim, ensinamento cristão, essa história. Ora, mas veja, vamos pegar só esse trecho. Veja só, há religiões que não são de base cristã. A religião judaica, a religião que é de base, a base da religião são os ensinamentos de Moisés. A religião muçulmana, que é a base da religião muçulmana, são os ensinamentos de Maomé. A budista, de Buda. O taoísmo, que, enfim, podemos desfiar um rosário aqui de todas as... Desfiar o rosário também é religioso. Mas desfiar um rosário aqui de todas as religiões e que o cristianismo em si representa uma parcela importante cristão, eu sou, inclusive, mas representa uma parcela importante, mas pequena, da população mundial. Nós não podemos querer fazer o ensino religioso nas escolas, achar que a gente vai conseguir, com 600 professores,
fazer um ensino imparcial. Ou vai ter professor que vai esticar o tapetinho e vai rezar o Alcorão, quando der a hora certa na aula. Vai ter professor que vai entrar com a túnica budista e vai fazer uns ensinamentos de Buda, inclusive a parte das lutas também, vai fazer isso. Não é isso. Ensinar a Bíblia não vai atender a todos os pais e não é dever do Estado. Estado e religião não se misturam. Nós temos que defender o Estado ensinando português, matemática, geografia, história e ciências no ensino fundamental, ponto final. Ponto final. Eu defenderia filosofia e lógica, que são para termos dois extremos, de fazer a criança ter o pensamento lógico e exato e, ao mesmo tempo, a possibilidade de abstração. Eu defenderia esses dois. Mas nem defendo hoje, presidente, isso, porque não temos a condição de atender todas essas matérias por falta ainda de professores. O déficit novamente abriu com a saída desses professores. Inclusive, já tive informações que, junto com o PL, com o projeto de lei sobre o ensino religioso, já veio também um projeto de lei aumentando, e é este sim eu parabenizo, aumentando o número de vagas de professor 1 e 2 nas escolas municipais para as disciplinas que são de obrigação do poder público. Portanto, vou me posicionar contra, vou tentar posicionar contra o maior número de vereadores que eu puder, porque a nossa obrigação não está sendo ainda, apesar de todos os esforços cumpridos, ressalto, não por culpa, responsabilidade, talvez, dessa nova secretaria, mas porque nós temos 16 anos de situação cristalizada da forma errada, que não se muda da noite para o dia. Avanços são percebidos, pelo IDEB, principalmente, e pelo próprio aprendizado das crianças. Avanços estão sendo percebidos, mas há muito ainda que caminhar. Não dá para a gente discutir a cereja se nem o bolo a gente está conseguindo fazer. Portanto, depois dessa analogia extremamente esdrúxula, eu agradeço a Vossa Excelência e termino meu discurso. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão está suspensa até às 16 horas. Está aberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará a ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número de 2011 do nobre vereador Dr. Jorge Manaia, do PDT. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta à ordem do dia do projeto de lei número 675 de 2010, de minha autoria, que inclui o dia da conscientização da cardiopatia congênita no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Informo que a matéria já conta com os pareceres da Comissão Justiça e Redação, pela constitucionalidade, relator vereador Jorge Pereira, e administração e assuntos ligados ao servidor público. Favorável, relator vereador Renato Moura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Daria para pular? Não dava para pular, né? Porque essa aqui é a maioria simples, né? Exatamente. Bom. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, quórum, maioria absoluta. Projeto de decreto legislativo número 176 de 2011, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Saneamento para Todos e oferecer garantias e dar outras providências.
Não há orador inscrito. Encerrada a discussão. Em votação. Matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já estão abertos. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Presentes e votando 9 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação, nem para dar continuidade aos trabalhos legislativos. Presidência, antes de encerrar a sessão, comunica requerimento número 1098 de 2011, do nobre vereador Rubens Andrade. Requeiro a mesa diretora na forma regimental a sessão do plenário desta Casa de Leis no dia 6 de abril de 2011, das 18 horas às 22 horas, para entrega de conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao doutor Paulo Roberto Costa. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão, senhores.